Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Manuel. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Tem um botãozinho logo abaixo, se inscrever. E fazendo isso, você vai nos ajudar, a compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Se você acompanhar esse vídeo até o final, eu peço que você compartilhe as pessoas que você ama. Hoje, o nosso estudo de hoje, nós iremos responder uma pergunta. E a pergunta é: temos condições de vencer o pecado? Essa é uma pergunta. É a pergunta. E nós vamos responder aqui dentro das Escrituras, Vamos ver o que diz as Escrituras. O primeiro texto para nós lermos está no Salmo 51, verso 5. Veja só o que diz a palavra de Deus. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós pegamos o Salmo 51, nós percebemos que existe aqui uma confissão de arrependimento, do rei Davi. O que é interessante é que Davi aqui ele diz que é um pecador. Ele nasceu com essa natureza de pecador. E eu e você também, nós nascemos com a mesma natureza, a natureza de um pecador. Nós somos pecadores por natureza, não é mesmo? Agora veja só, será que realmente nós temos condições de sozinhos, pela nossa própria força, vencermos o pecado? Veja só o que diz no livro de Judas, o verso 24 nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Você percebe o que o texto está dizendo? Aqui está se referindo à pessoa do Senhor Deus, que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O texto está dizendo que Deus ele nos guarda, de pecarmos. Você percebe? Então, veja só o seguinte: eu e você, nós não temos condições de vencer o pecado. Nós não temos condições. Sozinhos, não. Nós precisamos aqui da pessoa do Senhor Deus para nos ajudar a vencermos o pecado. O texto é claro em dizer que Deus ele nos guarda, de tropeços, nos guarda de pecarmos. E o que é interessante é que o texto também segue dizendo que ele nos apresenta com exultação e diz mais, imaculados diante dele. Mas nós temos um outro texto que confirma isso, que Deus nos ajuda, a vencermos então o pecado. Veja só o que diz 1 Coríntios 10, verso 13. Nos diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O texto aqui ele é bastante interessante, que diz assim: Deus ele é fiel, Mas fiel em que? Não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Você percebe? Meu amigo, minha amiga, Deus não permite que uma tentação venha sobre mim e sobre você, que nós não possamos suportar. Deus não permite. O outro ponto que o texto aqui fala, que é interessante, que diz assim, vos proverá livramento. Então você percebe, Deus ele nos provê livramento. Esse texto ele é bastante interessante. O texto anterior diz que Deus ele nos guarda de tropeços, nos guarda de pecar. O texto aqui está dizendo que Deus nos provê livramento. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós sabemos aqui então que a pessoa do Senhor Deus, ele nos dá força para vencermos o pecado. E que nós, por nossa própria força,
Nós não temos condições de vencer o pecado. Mas veja só, o que nós devemos fazer então, para que possamos ser apresentados diante de Deus imaculados? O que devemos fazer? E nós temos uma resposta. Eu convido você aí ao livro de Deuteronômio. Veja só o que diz o livro de Deuteronômio. O capítulo é o capítulo 13 de Deuteronômio. Estou aqui folheando a minha Bíblia e peço também a você que faça o mesmo. Acompanhe junto aí comigo. O que devemos fazer então para que Deus nos ajude a vencermos o pecado? E o texto aqui nos diz o seguinte, 13 de Deuteronômio, verso 4. Diz aqui o seguinte: Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Você percebe aqui então qual o método que nós podemos aqui usar para que nós possamos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, termos força para vencer o pecado? O texto diz aqui o seguinte, olha, andareis após o Senhor. Andar, caminhar, você percebe? Mas o texto ele vai além, ele diz assim, ó, a Ele temereis. Nós devemos temer o Senhor. E seguindo mais adiante diz, devemos guardar a sua lei, né, os seus mandamentos. E seguindo mais adiante, ouvir a sua voz. E mais um pouquinho à frente diz, e servir a Ele. E por último, nos diz o seguinte, nos chegarmos a Ele. Sabe, meu amigo, minha amiga, se nós seguirmos aqui esses passos, né, ouvir a voz, né, do Senhor Deus, nos achegarmos a Ele, andar com Ele, ser obediente a Ele, servir a Ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus ele nos dará condição de vencer todo o pecado que vem sobre nós. Deus nos dará condição, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Sabe, eu não sei a luta aí que você enfrenta, eu não sei os conflitos que você tem enfrentado. Talvez aí você tenha lutado contra o pecado e você não tenha obtido aí vitórias. Mas, veja só, chegue para o Senhor Deus, abra o seu coração para Deus, confesse os seus pecados para Deus. Peça aí a Ele que Ele seja poderoso e fiel na sua vida, para que você possa, pela graça do Senhor Jesus, vencer todo o pecado. Se você fizer isso, você vai ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração aí por você. E eu, nesse momento, convido você a orarmos. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado a compreender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Curva aí sua fronte onde você está e vamos dirigir a oração ao nosso Deus. Amado Senhor Deus, esteja com essa pessoa de maneira toda especial. Se ela tem uma luta hoje, Senhor, contra o pecado, que o Senhor possa ser poderoso em sua vida, que o Senhor possa ser fiel em sua vida. E que ela possa entender que sozinha não tem condições de vencer, Senhor, essa luta, mas o Senhor nos dá a vitória. Obrigado por esse momento de estudar a Tua Palavra. Fica conosco nesse dia. Nós pedimos essas bênçãos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.